Precisa gravar. Fala pessoal, tudo bem? Professor Elber de Direito de Legislação do WM Concurso. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos entrar agora, pessoal, num tema, numa matéria de grande importância, de grande relevância para a sua prova, que trata do direito civil, né? Lembrando, gente, que o direito civil, né, nós não iremos trabalhar todo, né? Somente uma fatia dele, porque logicamente ele é muito grande. Nós vamos trabalhar aqueles pontos, né, que tem previsão lá na sua apostila, lá no seu caderno, lá naqueles slides que foram fornecidos aos alunos, tá joia? Então, a base do nosso estudo, lembrando, é os slides que vocês receberam como fonte de estudo para a prova. Então, nós vamos trabalhar isso aí, fazer uma revisão, fazer uma contextualização, né, voltado para a sua prova. A metodologia é o seguinte: vamos fazer o estudo, né, teórico, alguns artigos que foram citados lá nos slides, a sua contextualização contemporânea e bateria de exercício para que, de fato, você consiga assimilar o conteúdo programático. Então, esse é o nosso objetivo de hoje que nós buscaremos alcançar. Tá joia? Então, vamos lá. Então, um aulão CF Direito Civil na veia aí. Então, vamos lá. Vamos caminhando, então. Beleza. Hoje eu estou adicionando o pessoal aqui, né? Nós temos aí hoje esse encargo. Estou hoje acobertado, adicionar o pessoal. De vez em quando, então, vou parar a aula para adicionar a galera. Mas tudo bem, faz parte, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos ver, gente, a partir do artigo 1º do Código Civil, né? Direito de personalidade e capacidade. Então, o Código Civil, gente, que nós iremos tomar por base, a disciplina que nós iremos tomar por base, a base epistemológica dela, o recorte, é o Código Civil de 2002. É o documento jurídico, né, mais atual que rege, né, nós iremos ver alguns direitos que nós temos enquanto brasileiro, dentro do Estado democrático republicano. Bacana? Então, nós iremos ver, a partir de agora, o início, né, do Código Civil. Vamos fazer o recorte lá de direito à personalidade. Iremos falar também questões de domicílio, né, pontos importantes que podem cair na sua prova, tá joia? Primeira coisa, então, a gente contextualizar personalidade e capacidade. Primeira coisa a gente entender, né? Esse quadrinho, ele resume tudo aquilo que a gente vai falar um pouco, parte da que a gente vai falar hoje. Pessoa é todo sujeito de relação jurídica. Então, toda pessoa, né, ela é sujeita de relação jurídica, né? Então, nós iremos ver lá na fonte do artigo que nós temos aí as pessoas, né? As pessoas naturais, que são as pessoas físicas mesmo, né? E são as pessoas jurídicas. Então, as pessoas sujeitas de relações jurídicas, tanto prevista o regramento do Código Civil, são pessoas naturais, ou seja, a pessoa física, a incolumidade física mesmo, e a pessoa jurídica, né? Uma pessoa jurídica que é uma situação derivada da pessoa natural, onde, ou seja, a pessoa natural criou essa fonte, né, que é a pessoa jurídica. E nós iremos trabalhar hoje, tiramos um pouco, afastamos um pouco da pessoa jurídica, e vamos trabalhar o quê? A pessoa sujeita de relação jurídica, mas só a pessoa natural. E essa pessoa natural, ela é dotada de sua personalidade e de sua capacidade, né? Então, nós iremos ver daqui a pouco a partir de qual momento a pessoa ela tem os seus direitos garantido a sua personalidade civil. A partir de qual momento, né? A gente sempre pergunta a partir de qual momento a pessoa natural, né? Ela pode estabelecer essa relação jurídica. Em qual momento? Nós iremos ver. E as questões da capacidade. Nós iremos ver, por exemplo, que a pessoa ela pode ter capacidade plena, né? Ou incapacidade absoluta, ou incapacidade relativa, né? Então, esses pontos são importantes fazer essas acepções, essas diferenciações para a tua prova, tá joia? Vamos lá. Então, voltando então para a pessoa sujeito de relação jurídica, a pessoa natural que tem personalidade e capacidade, né? Olha lá. Então, a personalidade jurídica é adquirida tanto questões da pessoa natural quanto da pessoa jurídica. Tem lá no caso a personalidade jurídica, nós vamos trabalhar agora. Vamos abstrair a pessoa jurídica e vamos trabalhar a pessoa natural, a pessoa física. Então, vamos lá. Então, personalidade jurídica é a capacidade de direito ou a capacidade de aquisição de direito. Nós vamos ver, quando a gente vai falar dessa personalidade, a partir de qual momento, nós temos duas teorias, inclusive, o direito civil coloca, a apostila de vocês colocou uma teoria só, né?
É um risco que se tem em falar somente de uma teoria. E a apostila, eu percebi, colocou lá, por exemplo, uma teoria única, e a outra teoria que nós iremos ver, por exemplo, é a que está em tese predominante, ou seja, existe uma corrente muito forte, majoritária, de uma corrente. Nós iremos trabalhar um pouco isso, só antecipando. Então, capacidade de direito, nós vamos ver a pessoa ter direitos. Por exemplo, a pessoa ela tem a capacidade de receber uma herança, ela tem o direito de contrair um matrimônio, ela tem a capacidade, por exemplo, de relações da vida sexual, amorosa, relações jurídicas, comprar um bem, vender, alienar, cessar, doar um bem. Então, ele exerce uma capacidade de direito ou capacidade de aquisição de direito. Professor, quem tem essa personalidade jurídica, essa capacidade da garantia de ter direitos? É todo ser humano. Todo ser humano possui. Então, todo ser humano, ele tem essa capacidade jurídica. Ele tem o direito de adquirir direitos, Ele tem a capacidade de aquisição e a capacidade de direito. Nós vamos ver que a capacidade de direito é muito diferente da capacidade de fato, A de fato é, às vezes, dependendo da qualidade, da capacidade da pessoa, ela vai exercer ou não, Então, lembrando, a primeira acepção que a gente faz é pessoa sujeita de relação jurídica. Nós podemos, seres, ter essa relação jurídica, que ela subdivide essa relação jurídica em questões de personalidade jurídica, e a personalidade jurídica tem lá dentro da pessoa natural e também questão da sua capacidade. Nós iremos ver, a partir do artigo 2º, que capacidade é plena, absoluta ou relativa. Tá joia? Então, todo ser humano tem essa personalidade jurídica no rol dos seus direitos. Então, vamos lá. Para ratificar a personalidade, então, é aptidão genérica para titularização de direitos e contrair deveres na ordem civil, Então, olha lá, é um atributo inerente à pessoa natural. Vamos abstrair, então, da pessoa jurídica, vamos trabalhar da pessoa, então, natural. Então, a personalidade, gente, é aquela capacidade que nós temos como pessoa, como ser humano, de ser titulares de direitos e também, logicamente, de contrair deveres nessa ordem civil, Nós temos inúmeros deveres que são prescritos para nós, Que nós devemos observar. É interessante que a gente tenha esse hábito, de trabalhar muito na última ratio, na extrema ratio, que é o Código Penal. E o Código Penal, ele próprio fala, ele é a última ratio. Ele vai entrar no jogo quando os demais ramos do direito não foram suficientes, A regra, inclusive, do nosso ordenamento são estabelecidas as regras cíveis, ou regras civis. Por exemplo, quando você vai comprar, você vai na padaria buscar um pão, ali tem uma relação jurídica. Mesmo que não seja ali por meio de um contrato, existe uma relação jurídica. Então, todos os atos que a gente faz na nossa vida cotidianamente é uma relação jurídica. Você vai ali ao banco, você vai tirar o dinheiro, é uma relação jurídica. Você vai comprar ali um pão, você vai colocar uma gasolina no seu veículo, no posto de combustível, é uma relação jurídica. Algumas delas, elas são meramente informais, ela não precisa daquela relação contratual, mas, na verdade, é um contrato, mas só que não é estabelecido ali de maneira formal, de maneira informal. Então, a personalidade, nós garantimos, nós temos essa personalidade e temos essa titularidade, tanto de deveres e também, logicamente, de contrair de direitos e contrair deveres. É um atributo inerente à pessoa. Aí nós vamos ver a partir do artigo 1º, que estabelece que todo direito deve corresponder a um sujeito que lhe detém a titularidade. O Código Civil, então, seu artigo estabelece, dota de personalidade quem? O ser humano. Então, o ser humano, gente, nós somos dotados de personalidade. E nós iremos ver lá no artigo 2º, a partir de qual momento que nós adquirimos essa personalidade civil. Mas vamos ler lá, olha lá. A personalidade consiste na aptidão genérica, ou seja, abstrata, erga omnes, para adquirir direitos e contrair obrigações ou deveres na ordem civil. Esse é o doutrinador João Ricardo Aguirre, Então, o doutrinador, ele fala muito sobre isso, Ele traz, claro, essa personalidade. A gente tem, então, a capacidade, a aptidão. Você é capaz de exercer, de adquirir direitos, obrigações e deveres, Então, olha lá. Toda pessoa é dotada de personalidade. Seja a pessoa natural, nós falamos, o ser humano, ou também a pessoa jurídica, que nós criamos, nós chamamos de pessoas derivadas, de uma criação nossa de pessoas naturais, Aí vem o artigo 1º. Toda pessoa é capaz, quando eu falo pessoa, então é todo o quê? Todo ser humano. O direito à personalidade estabelece isso, o direito da pessoa, do ser humano. Então, toda pessoa, todo ser humano, é capaz de direitos e deveres na ordem civil, de exercer
os seus direitos na ordem civil. Agora, nós iremos ver que essa capacidade, ela vai ser realizada, né, a capacidade de fato, né, com algumas restrições, ou não, nós iremos ver aqui, né? Lembrando que nós sempre, quando a gente fala, pessoal, que o direito, lembra que nós falamos isso tanto no direito penal no militar, no processo administrativo, todos os ramos do direito, a gente estabelece que o direito hoje, ele existe uma regra, existe excepcionalidades, ou seja, uma relativização do direito. Eu lembro que o meu professor, ele falava, né, lá na pós-graduação, lá do Censo, que o direito hoje ele é poroso, ele é lacunoso, ele é aberto, ele é dinâmico, ele é flexível. Quando a gente pega ali os MTPs, os novos cadernos doutrinários, no que tange as intervenções dos órgãos de segurança pública, nós vemos lá a flexibilidade. E o próprio ordenamento jurídico, ele é flexível. Agora, por exemplo, a nossa Constituição fala que lá no artigo 5º estabelece que não há pena de morte. Olha que interessante. Nós colocamos como regra que não há pena de morte no ordenamento jurídico, mas com caráter excepcional, tem uma exceção, por exemplo, lá no caso de guerra declarada, por força do artigo 84, inciso 19, ou seja, previsto lá no Código Penal Militar, a questão do fuzilamento. Então, as questões de excepcionalidade. Então, quando eu falo que o direito existe regra, existe uma exceção. E essa exceção, nós temos que saber, porque lá na prova, o que eles fazem? Eles invertem isso aí. É aquela mesma sistemática que eu falei com os senhores aí, na última aula. Professor, eu posso disparar de fogo em via pública, via de regra? Não. O meu objetivo da minha intervenção é garantir a vida. Mas se, no caráter de exceção, eu vou repelir injusta agressão real e iminente para o infrator, para neutralizar uma situação criminosa, né, diante de uma decisão do cidadão que quis confrontar com os agentes da lei, vamos neutralizar uma conduta criminosa. Então, nesse caso, é um caráter de excepcionalidade. A regra, eu tenho que orientar, eu tenho que dar assistência, eu tenho que dar o caráter educativo e o caráter preventivo. Né? Mas tem a necessidade também da repressão qualificada? Tem, quando houver necessidade. Né? Ou seja, lá na última raça, qual é o Código Penal que interfere na nossa vida cotidiana. Quando o Código Civil, quando os demais regramentos, eles não forem suficientes para fazer valer o direito democrático e republicano, entra o direito penal. Né? Então, o direito civil é a base, é um embrião, inclusive o direito civil e político, sabemos muito bem que é a primeira geração e dimensão dos direitos humanos, o direito à liberdade, os direitos políticos, o direito de ir e vir, o direito à propriedade, né? Tudo é regrado pelo direito civil. O ordenamento, a declaração, a evolução dos direitos humanos fala que os direitos humanos, a primeira geração foram construídos lá na Revolução Francesa, na ideia do iluminismo, a ideia do renascentismo de John Locke, né, de Jacques Rousseau, a ideia da separação dos poderes, da de Montesquieu, ou seja, da ideia do iluminismo, a ideia da liberdade, a ideia do homem ser o centro das coisas, não mais a igreja, o antropocentrismo. Então, essa é a ideia do direito civil, a garantia dos seus direitos fundamentais, a garantia da liberdade. Então, o direito civil de 2002, o Código Civil de 2002, vem convalidar essa ideia prima facie lá da primeira geração e dimensão dos direitos humanos. Então, essa contextualização, gente, é bom que vocês entendam, né? Por que nós estamos estudando direito civil? Porque o agente da lei, você, eu, para atuarmos, temos que saber que o direito civil é a primeira ratio, né? É a primeira ratio que tem que ser celebrada ali antes de entrarmos no direito penal. Né? Inclusive, aí tomei conhecimento de um trabalho de vocês, no que tange lá o direito do locador e do locatário, né? A questão da evasão domiciliar. Se o locador, ele cede, né, ele aluga aquele apartamento, aquela casa, se ele tem direito de invadir e entrar a qualquer momento. Então, a gente tem que saber isso, porque, às vezes, não é o direito penal que vai resolver, muitas vezes, o conflito, o litígio, lá quando nós formos atender lá no radiopatrulhamento. Às vezes, o próprio direito civil, Código de Defesa do Consumidor, né, vai ser ali garantido os direitos fundamentais da pessoa, se nós tivermos o conhecimento, né? Então, nesse sim nós vamos trabalhar. Então, lá. Então, direito à personalidade, direito de aquisição da personalidade. Nós vimos que a personalidade é inerente ao ser humano, né? A personalidade, ela tem a personalidade, o direito de personalidade jurídica, né? Que é as relações jurídicas que estão estabelecidas, né? Tem o direito de adquirir obrigações, direitos, e também tem as obrigações e deveres. Aí vamos ver lá no artigo 2º, que estabelece lá no Código Civil. Deixa eu adicionar a galera aqui, nós vamos continuar. Então, vamos lá. Então, a aquisição da personalidade está lá no artigo 2º. Estabelece o quê? Olha lá, pessoal. A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida,
olha aqui, o próprio regramento legal, essa interpretação literal do texto normativo, né, da lei, é a lei infraconstitucional, Código Civil, estabelece lá que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, ou seja, o nascituro, o nascimento com vida. Professor, então ponto, acabou, é só isso? Não, nós temos aí outras situações, olha lá, mas a lei impõe a salvo, ou seja, garante, desde a concepção, olha aí, ó, vamos dar esse destaque, hein? Desde a sua concepção, os direitos do nascituro, né? Ou seja, nós vamos virar quem que é o nascituro? Aquele que não nasceu, aquele que ainda está no ventre da mãe. Então, peraí, a regra fala que o direito à personalidade civil vai ser garantido àquele que nascer com vida. Essa é a regra que a própria lei coloca. Mas a lei impõe a salvo o quê? Desde a concepção, os direitos do nascituro, ou seja, antes da pessoa, né, ela nascer, ela está na sua, a teoria, a gente fala aí, nós vamos ver, tem duas teorias, né, a teoria natalista e a concepcionalista, que ainda tem um pouco de diferenciação que pode cair na tua prova, então nós temos que entender que a regra que colocou no ordenamento jurídico, que você nasceu com vida, você tem a garantia da sua personalidade civil e, consequentemente, os seus direitos, a garantia e obrigação dos seus direitos. Mas tem alguns direitos, né, que vêm antes, né, do nascimento com vida, ou seja, na sua concepção até ali, durante a gestação, até o nascimento com vida. Professor, me dá um exemplo, já começa a clarear um direito que eu tenho desde a minha concepção. Por exemplo, o direito à saúde, o direito aos alimentos, né? Por exemplo, se a pessoa teve a relação sexual e a pessoa engravidou, né? Fez lá, eles não têm um vínculo jurídico, uma relação matrimonial, e aquela mulher, por exemplo, vai lá na porta do cidadão e fala assim, ó, estou grávida de você, você tem que me ajudar a pagar, a custear as despesas com o nosso filho que está no meu ventre, né? Ou seja, foi concebido. E o rapaz falou assim, não vou prestar, isso aqui, na verdade, o filho é seu, a barriga é sua e tal. Ou seja, o que ela vai fazer? Ela vai ajuizar isso no Poder Judiciário para que ela tenha o direito lá, gravídeos, né? Questões alimentícias, antes mesmo do nascituro, antes mesmo do nascimento, justamente porque para garantir que ele nasça com saúde, né? Então, desde a concepção, nós iremos ver, nós temos inúmeros direitos que a pessoa, com lá, né, vai ter antes mesmo de ter o nascimento com vida, né? Então, olha lá, o momento do nascimento com vida, que respirou, já adquire o quê? A personalidade. Então, essa é a regra do artigo 2º, né? Nós vamos ver lá a teoria natalista, né? A teoria natalista é a regra do ordenamento jurídico, né? A teoria natalista. Nós vamos ver que alguns pontos importantes. Ô, Shelo, deixa eu, antes do intervalo, os 10 minutinhos do intervalo, vai fazendo as perguntas e durante o intervalo, e antes do intervalo, nós vamos tocar nessa ideia, tá joia? Vou responder todas as perguntas para a gente poder fechar com 10. Então vou voltar para o raciocínio. Então, a regra do direito civil é o nascimento com vida, né? E antes mesmo do nascimento, ou seja, na sua concepção, é garantido alguns direitos. Aí nós vamos ver, né? Aí estabelece que o momento do nascimento com vida, com o que respirou, já adquire a personalidade. Esse é o entendimento de uma interpretação literal. É o que colocou lá o professor, o coordenador da disciplina, lá na postura de vocês, nos slides. Nós vamos trabalhar um pouco em cima disso e, lógico, também nós vamos além do que foi colocado lá. Então, primeira coisa, estabelece quem é pessoa. Olha lá, pessoa é todo ser humano nascido com vida. O direito à personalidade civil, a teoria natalista, nós vamos ver. Logicamente, tem uma doutrina diversa que está preponderando, inclusive, em relação a essa teoria que foi colocada na apostila, que é a teoria natalista. Vamos ver. Então, o que ainda no ventre materno, ou seja, não nasceu. Né? O natimorto é o ser expelido sem vida no ventre materno, né? Ou seja, o natimorto, ele foi expelido sem vida no ventre materno. E a personalidade, nós estamos trabalhando nela aqui agora, é a aptidão que a pessoa tem para contrair direitos e deveres na ordem civil, né? Deixa eu colocar um quadro aqui, ó, só para que vocês entendam, aí eu volto para a gente terminar nesse raciocínio. Olha aqui, ó. Eu quero colocar um quadrinho aqui, só para vocês entenderem. Depois olha aqui, ó, personalidade das pessoas, tal. Pessoa natural é o ser humano, a criatura que provém da mulher. Então, olha lá, o Código Civil protege
as expectativas do direito do nascituro, ó, desde a sua concepção, olha lá, ó. Então, alguns direitos, nós vamos ver, inclusive, nós temos duas teorias, vamos falando, a teoria da natalidade, natalista, e a teoria da concepção. Mas o próprio regramento, nós vimos, no Código Civil, dentro da literalidade, garante, o direito da personalidade civil, que é o do homem, começa com o nascimento com vida. É o que está previsto na lei. É o que está previsto na lei. E hoje, o que está previsto na lei, muito eles está previsto no aplicado. O professor está travando aí. Do artigo 2º, ela fala que protege as expectativas do direito do nascituro, ou seja, a partir da sua concepção. Nós falamos, que mesmo que, por exemplo, antes de ter o nascimento com vida, a Ô, professor, pessoa... volta um Oi, pouquinho para a gente aí que travou um pouco. Volta um pouquinho, por por favor. favor? Beleza, vamos dar continuidade. Vamos lá. Então, voltando aqui no raciocínio. A regra é o nascimento com vida, a teoria natalista. Mas o próprio ordenamento, nós falamos, que protege alguns direitos a partir da concepção. Professor, a partir da concepção, aqui dentro do ventre, ele já tem alguns direitos, O nascituro, ele tem alguns direitos? Tem. Eu citei o exemplo lá do direito à vida, Inclusive, qual a questão do aborto? O aborto é proibido, no ordenamento jurídico, salvo algumas excepcionalidades, é permissível, questão do estupro e tal, mas a regra do estupro, do aborto, ele é proibido. Então, no caso em tela, a partir do nascimento com vida. E a concepção é garantida alguns direitos fundamentais, por exemplo, o direito a alimentos, o direito à vida, o direito à integridade, e vai. Então, voltando aqui para o raciocínio, para nós entendermos o que foi colocado lá na apostila para vocês, tá joia? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Então, beleza. Olha aí, então, aqui nós falamos, então vamos lá. Então, toda pessoa é capaz de direitos e deveres, Então, nós vamos ver lá. Foi aqui que eu parei, Beleza. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, Então, nós pulamos esse slide aqui, Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, tranquilo? Falamos da capacidade civil, que vai ser a capacidade de direito e a capacidade de fato, Nós vamos ver, questão... Aqui, voltando um pouco, gente, antes de entrar na situação natalista, acho que eu pulei esse slide aqui, só para voltar... Igual eu falei lá e não mostrei o slide, Nós temos dois tipos de capacidade, a de direito e a capacidade de fato. Aqui, a capacidade de direito, todo ser humano tem. Quando a gente fala que é o nascimento com vida, a partir do nascimento com vida, a teoria da natalidade, fala que a gente já nasce com todos os direitos inerentes. Agora, se eu vou exercer, se eu vou colocar em prática o exercício desses direitos, é outra coisa. Por exemplo, nós iremos ver lá, aquele ser humano, o homem maior de 18 anos, ele tem total capacidade e gozo e capacidade de aquisição de direitos fundamentais. Ele tem a capacidade de direito, Todo ser humano tem. A criança tem, o maior de idade tem, a pessoa com deficiência tem, O ser humano tem capacidade de direito. Agora, a capacidade de fato, isso aqui que vai ser um pouco diferente. Nós vamos ver a capacidade plena, a capacidade relativa, incapacidade relativa e capacidade absoluta. Por exemplo, absoluta, nós temos um caso só, que foi modificado pela Lei 13.146 de 2015, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou o artigo 3º do Código Civil, fala que, por exemplo, só no caso menor de 16 anos tem capacidade absoluta. Então, ele tem capacidade de direito? Tem. Ele tem o direito de construir lá herança, patrimônio, ele tem direitos e deveres, relações jurídicas? Tem. Mas no caso aqui, ele não tem capacidade de fato, por exemplo, ele vai ter que ser o quê? Ele vai ter que ser representado, Ele vai ter que ser representado. E nós vamos ver, por exemplo, lá dos 16 aos 18 anos, ele tem a capacidade relativa, ele não precisa ser representado, ele pode ser, por exemplo, assistido, no caso em tela, pelos pais, os pais responsáveis, ou pelo curador, pelo tutor, na verdade, no caso, o tutor, o maior de idade, maior de 18 anos, é o curador, Nós temos essa diferença. Então, vamos lá. Então, isso aqui nós já falamos, questão da regra do nascimento com vida, tem alguns direitos a partir da concepção, que é os direitos da nascituro, por exemplo, lá o direito alimentício, nós iremos ver aqui. Então, a primeira coisa que nós falamos, então, pessoa, ser humano, nascituro, aquele que já
foi concebido, né, eu mostrei lá a imagem, né, mas que ainda está no ventre materno, natimorto, aqueles períodos exigidos do ventre materno, e a personalidade, via de regra, que é adquirida com o nascimento com vida, né? Vamos lá. Então, só para a gente entender, gente, nós temos duas teorias que falam sobre o início do direito à personalidade. A apostila de vocês, a apostila, trouxe somente uma teoria. Professor, qual que a minha apostila trouxe aqui? A teoria natalista. A teoria natalista. Porque essa é a teoria do texto legal. Se você ler lá, fala que a partir do nascimento com vida, vai ter os direitos, né, à sua personalidade civil. Então, a teoria natalícia é o que está previsto na lei. Professor, o que é adotado hoje nos órgãos jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? O que entende hoje a doutrina no que tange lá o direito civil do início da personalidade? Diverge. Então, por que eu tenho que trazer isso para vocês? Porque tem que tomar cuidado na hora da prova, porque se colocar uma questão como se fosse a única teoria adotada, está errado. Ela não é a única teoria adotada. Inclusive, a outra teoria, nós chamamos de teoria concepcionista, né? Concepcionista, concepcionalista, ela que é hoje mais adotada em tempo contemporâneo, tempo moderno. E lá na apostila está como teoria natalícia como a regra, mas é a regra da lei. Mas se a gente não utiliza hoje o direito, para quem nunca estudou direito, né? Não utiliza somente a lei como fonte de direito. Às vezes a lei ela fala uma coisa, chega lá no Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima do Estado democrático republicano, ele fala que não é aquilo. Né? Por exemplo, nós temos o juiz das garantias, no artigo 3º do Código de Processo Penal, que a lei publicou no pacote anticrime, agora pela lei 13.869, e está suspenso. 964, né? 13.964 está suspenso, ou seja, o Supremo Tribunal Federal deu esse caráter valorativo à norma e suspendeu, né? Está por meio de uma ação direta de constitucionalidade, ou seja, o Poder Judiciário ele tem certa prevalência acerca daquilo que está previsto na lei. Se há um entendimento do Supremo Tribunal Federal, né, há que se adotar aquele regulamento do Supremo Tribunal Federal. Então, é um ponto para que vocês tenham conhecimento na hora da prova. O texto da lei é a teoria natalista, é o que colocou lá na apostila, mas se nós entendermos todo o aspecto do ordenamento jurídico, eu não tenho que só analisar a lei, eu tenho que analisar a doutrina, eu tenho que analisar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, porque determinado, inclusive conosco, né, se nós atuarmos somente como força de lei, muitas vezes a gente pode ser condenado, porque hoje o tribunal, ele adota a lei, tudo bem, mas ele entende questões práticas reiteradas de decisões do Poder Judiciário. Então, nós temos que usar a jurisprudência também como fonte de direito. Então, ela adota, grande parte, nós iremos ver, a teoria concepcionista, né? É a regra que está sendo adotada hoje, tá joia? Então, nós vamos ver, é bom e importante esclarecer tanto uma teoria, que foi colocada na apostila, quanto aquela que mais é adotada hoje, a teoria concepcionista, tá joia? Então, vamos lá. Então, vamos trabalhar aquela que está lá na apostila. Se você pegar a apostila aí, ó, ela vai trabalhar isso aqui, ó. A teoria natalista. Quem defende a teoria natalista, ela entende que a personalidade civil, né, ou seja, os seus direitos, a garantia de direitos e de aptidão de obrigações e deveres, olha lá, da pessoa somente se inicia após o seu nascimento com vida. O nascimento com vida, conforme determina, né, nós vimos lá no texto, artigo 2º do Código Civil, olha lá, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. É o que está previsto no artigo 2º. E também tem a questão, né, que vai além, né, a teoria natalista vai além. Olha lá. Segundo assim, então, a teoria, o ser somente poderá ser considerado uma pessoa após o nascimento com vida. Tranquilo, né? Quando poderá adquirir direitos, deveres na ordem civil, enquanto não adquire direitos e deveres de ordem civil. Então, a teoria natalista é isso. Fala que vai adquirir, né, direitos e deveres na ordem civil. Você fala, nasceu com vida, você adquiriu a sua personalidade. Você está apto a contrair direitos e deveres na ordem civil. Daqui a pouco nós vamos falar alguns exemplos. Fala também, nascituro, ventre.
documentos, né? Mas não tá. Você vai adquirir o direito a adquiriu personalidade? Não. Não adquiriu direitos e deveres na ordem civil. Não tem nem direitos nem deveres na ordem civil. Nasceu com vida, lá, nascitura, ventre materno. Aqui, no caso, nem nasceu, né? Então, ainda não tem personalidade. Tem uma expectativa de ter a personalidade, né? Então, ele está lá apto a contrair direitos e deveres na ordem civil. Então, não está apto, ou seja, ele tem uma expectativa do direito. Aqui não tem o direito ainda e o dever na ordem civil. Ele tem uma expectativa. Então, a teoria natalista fala isso. O nascimento com vida vai contrair a sua personalidade civil. Né? Então, olha lá. A teoria natalista, então, reconhece que a lei assegura direitos no nascituro, pois o próprio artigo 2º do Código Civil é claro, ao afirmar que a lei põe a salvo, ela desde a concepção, os direitos no nascituro. Mas ele vai adquirir a personalidade civil? Não. Isso aí tem que fazer essa diferenciação. Eu tenho duas coisas aqui. Eu tenho alguns direitos fundamentais, que é o direito ao alimento, o direito à saúde, mas eu tenho o direito à personalidade. Conforme a teoria natalista, né, só vai ser adquirida com o nascimento com vida. Né? O direito lá, a aptidão de gerar direitos e obrigações, o nascimento com vida. Mas alguns direitos ele já tem, né? Desde a concepção, como eu falei, questão do alimento, né? Imagina, se não tivesse o direito ao alimento, podia matar a pessoa, né? A questão do aborto, a gente sabe que o aborto é proibido. Então, olha lá. Então, sendo que a teoria natalista exclui lá do nascituro os direitos patrimoniais, por exemplo, lá. Então, na teoria natalista, aquele nascituro, ou seja, está no ventre da mãe, ele já pode receber herança, ele pode ter o direito à propriedade, ele pode se defender dos seus danos morais, ele receber seguro, por exemplo, DPVAT. A teoria natalista fala que não, né? Por exemplo, se a mãe tem expectativa de direito. Então, gente, olha que interessante aqui, ó. Então, não tem o direito ainda de propriedade, ou seja, não tem, principalmente, questões dos direitos patrimoniais, direito de propriedade, de receber herança, danos morais, de receber seguro, etc. Inúmeros direitos patrimoniais, ele não tem esse direito, ele tem a expectativa do direito. Aí, vamos dar um exemplo. Olha lá, da teoria natalista. Segunda teoria, Maria está grávida de um menino que se chama João. Beleza. Maria carrega no ventre o nascituro, conforme a teoria natalista, né? Tranquilo? Então, tá com o nascituro lá no seu ventre, não nasceu ainda. Vamos lá. Então, vamos ver o que João tem direito. Olha lá. Se João nascer com vida, a partir de agora, ele tem personalidade jurídica. Olha lá, ele tem personalidade civil. Olha lá. Ele terá adquirido personalidade jurídica e terá direito a adquirir direitos patrimoniais e extrapatrimoniais, tais, sei lá, como receber o nome, receber doação, receber herança, danos morais, receber seguro, DPVAT, receber lá patrimônio, né, bens, ou seja, a teoria natalista fala isso, se ele nasceu com vida, ele é possuidor de todos os seus direitos e garantias patrimoniais fundamentais, né? Vamos lá. Agora, se ele não nasceu com vida lá, João não nasceu com vida, ou seja, ele nasceu natimorto, nasceu morto, né? E aí, ele vai ter adquirido o direito à personalidade? Não, conforme a teoria natalista, não. Olha lá. Não terá adquirido a personalidade, então João não poderá ter nome, não poderá receber doação, não receberá herança, não terá direito a danos morais, não terá o direito de receber seguro. Ou seja, todos os seus direitos inerentes vai ser a partir do nascimento com vida. Então, se ele nasceu morto, ou seja, natimorto, ele não é possuidor de personalidade civil, de personalidade jurídica. Ele não tem. Tá joia? Então, é importante nós destacarmos isso aí. Beleza, gente? Então, aí a primeira teoria é o que está na apostila de vocês, está lá escrito lá, teoria natalista. É aquilo que está previsto, é um entendimento, é uma interpretação literal do artigo 2º. O artigo 2º estabelece essa teoria que o professor colocou lá na apostila. Agora, vamos entender esse conhecimento da teoria concepcionista. O professor pode cair na prova? Pode, né? Primeira coisa, você pode fazer essa diferenciação, falando que uma coisa é outra. Então, você tem que saber essa diferença. Então, a natalista, ele vai adquirir personalidade jurídica, personalidade civil,
após o nascimento com vida. Lembrando que antes de nascer com vida, né, o nascituro tem alguns direitos, alimentos, a saúde, por exemplo. E qual que é a teoria concepcionista? Vem antes do nascimento. Vem antes do nascimento. E essa teoria, gente, hoje, concepcionista, ela está preponderante no ordenamento. Ela está com um entendimento forte no que tange a jurisprudência e no que tange também a doutrina majoritária. Então, é importante nós destacarmos. Embora a teoria natalícia ela esteja dentro do princípio da legalidade lá, né, previsto na lei, hoje é adotado mais a teoria, existe esse confronto hoje, né? Hoje está se chocando as duas teorias. Tem se aplicado muito hoje, em várias decisões, a teoria da concepção, a teoria concepcionista. Então, vamos lá. Defende que o nascituro já Professor, tá travando muito, hein? Tá travando demais. Duas batatinhas na meia. 10 pacotinhos. 11 horas. Ele é possuidor de personalidade civil. Não é comigo, não, velho? Alguém tá com o áudio ligado aí, ó. Alguém com o áudio ligado. Travou. O pessoal tá travando muito aí. Tá travando demais agora. Tá travando? Tá travando? Segura. Demais. Segura. Vamos lá. Força. Vamos lá, vamos continuar. Vamos embora. Vamos continuar. Vamos lá. Se travar, gente, se não der para entender, você me dá um joinha aí, me fala, para eu retorno o raciocínio. Bacana? Vamos lá, vamos continuar. Vamos vencer essas intempéries. As intempéries fazem parte do conhecimento. Vamos lá. Teoria concepcionista, então. Isso acontece, só para você saber, travou 30 segundos. Só para você saber. Beleza. Isso acontece. Show de bola. Isso não vai atrapalhar nossa aula, não. Isso só vai enriquecer a capacidade de buscarmos o conhecimento. Vamos lá. Existem as intempéries, e as intempéries elas vão ser transpostas. As dificuldades vão ser transpostas. Igual as dificuldades que estão tendo aí para estudar, para aprender, né? Tem essa dificuldade tecnológica do sistema. Então, vamos transpor quaisquer obstáculos para chegar ao sucesso. Não é isso, meu irmão? Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Teoria da concepção, então. Gente, nós falamos que a teoria adotada na lei é a teoria natalista. E nós temos a teoria concepcionista, que antes mesmo da pessoa nascer, ela tem alguns direitos, ela tem aqueles direitos resguardados, salvo aqueles direitos patrimoniais, né? Aquele direito à herança, a direito à doação. Olha que interessante que vem adotado agora a doutrina do Supremo Tribunal Federal, que é importante os senhores terem esse conhecimento. Olha lá, a teoria da concepção, ela vem ganhando força na doutrina e também várias decisões do tribunal, né? Que reconheceram, por exemplo, lá, o direito do nascituro de receber seguro obrigatório. Olha que interessante, gente. Mesmo que ainda não nasceu, o nascituro, algumas decisões reiteradas, nós chamamos isso de jurisprudência, tem aceitado o nascituro receber o seguro obrigatório lá da mãe que faleceu em acidente de trânsito enquanto estava em seu ventre. Olha que interessante, né? Então, mesmo ali no caso em tela, ele estando ainda no ventre da mãe, ele foi garantido o direito a um seguro obrigatório, o DPVAT, que nós pagamos, de receber aquele seguro. Logicamente, ele não é o titular para ingressar, né? Ele nem nasceu, como que ele vai ingressar? Lógico que tem um meio dos seus representantes para solicitar aquela indenização para aquela criança. A mãe faleceu, o filho sobreviveu, entrou na ação, né, para receber e várias decisões garantindo esse direito, né, do DPVAT, de ter recebido aquele seguro obrigatório, mesmo ele estando no ventre da mãe. Então, assim, a teoria concepcionista já tem algumas decisões que garante, antes mesmo do nascimento, ou seja, afastando a teoria que aquele nascituro ele só vai ter o direito de personalidade civil só após o nascimento, refutando essa teoria, garantindo a ele vários outros direitos, por exemplo, direito ao seguro obrigatório. Olha lá, ou de mãe recebeu o DPVAT,
do nascituro, lá, que perdeu em decorrência do acidente de trânsito, ou seja, tanto da mãe quanto ali o agente que foi prejudicado, o filho ou a mãe, de receber, no caso, mesmo não tendo nascido. Então, é possuidor de direitos, né, já tem garantida a personalidade jurídica civil antes mesmo do nascimento com vida. Olha lá. Ou ainda o nascituro, olha lá, receber danos morais, olha lá, pela morte do pai, por não tê-lo conhecido em vida. Olha que interessante, pessoal. Olha aí, acidentou, morreu o pai e a família entrou na justiça por danos morais em desfavor, às vezes, de um acidente, né, da pessoa, às vezes de um terceiro, e o terceiro foi obrigado a pagar aquele dano, né, moral, porque aquela criança ali não chegou a conhecer o seu pai, ou seja, garantiu a ele o direito à personalidade, né, a personalidade jurídica, civil, antes mesmo do nascimento com vida. Então, olha lá, o STJ, lá, recurso especial, 931-556 do Rio Grande do Sul, 2007, que estabelece, então, já a teoria concepcionista, ou seja, já garantiu o direito à personalidade civil antes mesmo do nascimento com vida. Tá joia? Olha lá, vamos dar um exemplo. Teoria concepcionista, então, um exemplo. Maria está grávida de um menino, do João. Maria carrega no ventre lá o nascituro. Se formos a teoria natalista, só vai ter a personalidade jurídica, João, a partir do nascimento com vida, né? Nós vimos, né? A partir, então, dessa teoria concepcionista, olha lá, João, desde a concepção, tem a personalidade e já pode ser titular de direitos na ordem civil, tá vendo? Desde a sua concepção, ele já é titular de direitos na ordem civil. Enquanto João não nascer, olha lá, João terá direitos de alimentos, né? A gente viu, né? A questão da concepção pré-natal, a saúde, a vida, a integridade física, olha aí, ó, danos morais. Nós acabamos de falar a questão lá da decisão do Rio Grande do Sul, né, da jurisprudência do STJ. Se for beneficiário, lá, ser beneficiário seguro, se for o caso. Então, a teoria concepcionista, lá, coloca aquele cidadão, aquele nascituro, como titular, né, do direito da ordem civil. Lógico, como ele é titular, não quer dizer que ele vai entrar em exercício. A pessoa lá, o representante, o procurador, o caso, o representante, ele nem nasceu, vai ajuizar em nome dele, um advogado vai ajuizar, né, no caso, entrar em exercício mesmo da atividade da ordem civil. Mas ele é titular. Né? Lembrando que, então, o nascituro, o nascimento antes mesmo de nascer, né, ele já é titular de direitos fundamentais, né? Lógico que esses direitos, o exercício deles, vão ser exercidos por pessoas que o representam, mas ele já é titular. Então, hoje, gente, é o que está sendo adotado hoje, predominantemente, né, no direito contemporâneo, moderno, a teoria concepcionista. Mesmo que a sua apostila lá coloque lá somente a teoria natalista, é a que está prevista na lei. Mas lembrando que hoje a lei não é somente um único recurso como fonte de direito. Nós temos aí a doutrina, nós temos aí a jurisprudência como fonte do direito, não só a lei. Joia? Então vamos continuar esse raciocínio. Olha lá, então continuando esse raciocínio do João e Maria. Se João sair do ventre materno sem vida, natimorto, ou seja, olha aí, olha a diferença. O natimorto lá na teoria natalista, ele não adquiriu, porque ele já nasceu morto. Ele não adquiriu personalidade jurídica. Aqui ele já adquiriu, olha lá. Considerando que ele já tinha adquirido, ele já tinha personalidade. Por quê? Ele estava na concepção. Ele estava ali após a concepção, na cintura, já tinha adquirido personalidade, nessa teoria. Olha lá, desde a sua concepção, olha que interessante que aqui já tem adotado na prática a teoria concepcionista. Ele não nasceu, mas ele detém de personalidade. Se ele tem personalidade, mesmo que ele não nasceu com vida, ele tem alguns direitos, professor? Tem. Ele é titular de direitos? Tem. Então, o que ele vai ser garantido do direito, por exemplo? Lá? Direito de receber um nome, o direito à sepultura, né? Ou seja, você pode enterrar de maneira justa com o nome daquela pessoa. Não nasceu com vida, mas lá tem o registro, né? Direito à imagem. Olha lá, João não terá direitos aos direitos patrimoniais, né? Nós vimos, né? A questão da propriedade de herança. Isso é a regra, tudo bem, isso é a exceção da regra. Mas outros direitos, ele tem, né? Por força da sua ação da concepção. Se a gente coloca aqui, a partir da teoria natalista, ele não tem direito a nome, não tem direito à sepultura, porque ele só coloca lá que ele vai ser possuidor de direitos fundamentais, ou personalidade jurídica, se ele nascer com vida. A teoria concepcionista, não. Fala o quê? Se ele nascer, se ele nascituro, ele tem a expectativa de nascer com vida, se ele nascituro, ele tem uma expectativa, ele já é possuidor de personalidade jurídica, personalidade civil, então aí ele vai ter o direito ao nome, à sepultura, caso ele venha falecer, se ele venha nascer sem vida,
e o direito de imagem e outros direitos patrimoniais. Né? Aqui, no caso, ele não vai ter esse direito titular patrimonial, né? No caso em tela, né? Que aí não vai ser dado. Então, primeira coisa, diferenciar a teoria natalista e a concepcionista. Pode cair na tua prova. Então, a regra é isso. Natalista nasceu com vida, a concepcionista, antes do nascimento da vida, ele já é possuidor de direitos fundamentais. Conclusão, olha lá aí. Então, teoria concepcionista. Nascituro, né, adquire personalidade desde a concepção. Mesmo que nascesse em vida, ele já tem o direito a civil já garantido anteriormente. Então, ele tem direito a sepulcro, direito a nome, direito à imagem, né? O nascituro lá já teria direitos desde o momento da concepção, somente alguns efeitos desses direitos lá que estariam aguardando nascer com vida lá. Em especial o quê? Os direitos patrimoniais, como propriedade e herança. Então, ele já tem a personalidade jurídica nessa teoria concepcionista. Bacana? Show de bola. Olha lá. Então, direito civil, início da personalidade. Qual que é a regra lá? A regra, que é o que está previsto na lei, é a teoria natalista, é o que é previsto na lei. Mas hoje, lembrando que está sendo adotada a teoria concepcionalista. Artigo 2º do Código Civil, olha lá. Personalidade civil se inicia com o nascimento com vida da pessoa natural. Porém, a lei põe a salvo o direito ao nascituro desde a sua concepção. Agora nós falamos alguns direitos, né? Olha lá, são direitos do nascituro: a vida, a integridade física, alimentos, ser reconhecido como filho, né? Ser dotado de ter contemplado em testamento, receber doações, e vai, né? Olha lá, nasceu o nascimento com vida, tá? Tranquilo. Olha lá, essa imagem aqui, então ela é bem, eu gosto de colocar a imagem que facilita, né, o nosso entendimento. Então, a regra daquilo que está previsto no artigo 2º é do nascimento com vida, o nascituro. Mas eu trouxe agora para vocês, né, a teoria concepcionalista, que está trazendo hoje, é mais moderno, é o que está sendo bem mais aplicado do que a própria teoria natalista. Ou seja, que garante direitos fundamentais, direitos àquele desde a sua concepção, né, desde a sua concepção, aqui na situação do nascituro, antes mesmo do nascimento com vida, né? Ah, professor, lá na concepção, a teoria da concepção, concepcionalista, ele ainda não nasceu, ele está aqui, ó, ele foi concebido e ele é o nascituro. Ele tem personalidade jurídica? Tem. Ele tem o direito a nome? Tem. Ele tem direito ao sepulcro? Tem. Ele tem direito a DPVAT? Tem. Ele tem direito a danos morais? Tem. Então, hoje é o que está sendo adotado na teoria majoritária. Agora, cuidado na hora da prova. Então, tenham muito cuidado, consigam ler muito bem a questão e entender o que a questão te pede. Se ela te trazer aquela dúvida, né, nós vamos até fazer alguns exercícios para ratificar, mas você entendendo isso aqui, fica mais fácil para você identificar se aquela questão na prova ela está correta ou não. Então, de novo, lembrando que na lei adota, né, a teoria natalista, mas hoje os tribunais têm aceitado a teoria concepcionista. Bacana? Fica claro isso aí, tá joia? Vamos lá, prosseguindo. Então, beleza. Personalidade, nós vimos, né, lá, de alguém participar nas relações jurídicas, vimos que é inato ao ser humano, que adquire essa personalidade jurídica ou personalidade civil, é uma qualidade lá inerente ao ser humano, que o torna titular lá, de direitos e deveres. É inato a quem? Ao ser humano. Não admite graduação, olha lá, tem personalidade, ponto, né? A pessoa tem esses direitos. Aqui no caso da personalidade, não tem graduação, se é pouco, se é muito, não tem graduação. É diferente da capacidade, a capacidade de graduação, nós vamos trabalhar isso daqui a pouco. Então, vamos lá. Olha aí, ó. A capacidade, então a pessoa tem personalidade a partir do nascimento com vida. É a regra da lei, e se for olhar na teoria, a parte da concepção vai entender. Depois, então, da personalidade, entendemos, né, a personalidade, vamos agora trabalhar a capacidade. Então, nós vimos que ela tem personalidade de ser o titular de direitos. Agora, vamos ver a sua capacidade. Então, o que é a capacidade lá? É a medida da personalidade. É as condições, né, que a pessoa vai ter de exercer de fato ou somente de direito, né, a sua personalidade, que é um direito inato ao ser humano. Então, nós vamos ver essa diferenciação, a capacidade de direito e a capacidade de fato. Lembrando, todo mundo, todos têm a capacidade de direito, é uma aptidão genérica. Conforme a teoria natalista, se você já nasceu com vida, você tem a capacidade de direitos.
para a teoria da concepção, você tem a capacidade de direitos antes mesmo do nascimento com vida. Então, é uma aptidão genérica, abstrata, erga omnes, que todos a possuem. Conforme a teoria orientalista, nascimento com vida. Se for conforme a teoria concepcionista, né, desde a sua concepção. Então, a capacidade de direito que todos têm, né? E a capacidade de fato, é isso que nós iremos ver. A aptidão de a pessoa exercer aqueles direitos, obrigações e deveres. Isso vai depender de quem? Da pessoa. Nós vamos ver. Se eu tenho um menor de 16 anos, é uma situação. Se eu tenho uma pessoa que tem certa deficiência mental, é uma forma, é uma situação. Se eu tenho ali o pródigo, é só a gente lembrar do filho pródigo, nós vamos trabalhar. O ébrio habitual, né? Ou seja, é uma situação que vai depender da pessoa se, de fato, ela vai exercer a sua capacidade de fato. Lembrando que todas as pessoas, a criança, a mulher, o idoso, o nascituro, dentro daquela teoria da concepção, já tem essa capacidade de direitos. Mas ainda nem todos, ou certas pessoas, são restritas a exercer a capacidade de fato, é o que eu citei o exemplo aqui, a questão lá dos menores de 16 anos. Então, nós vamos ver aqui, bem detalhada, a diferença de um para outro. Então, vamos lá. Então, vamos ver a questão das capacidades. Então, primeiro a gente distinguir, pessoal, nós temos 3 capacidades. Vou voltar aqui, ó. A capacidade plena é aquela adquirida, por exemplo, quando a pessoa é maior de 18 anos, ele tem maior de 18 anos, tem a capacidade plena, né? Ele tem capacidade plena, ele pode exercer todos os atos da vida civil, né? Agora, eu tenho dois tipos de incapacidade, ou seja, a pessoa ali, ela não pode exercer certos atos, ou não exercer atos nenhum, exceto se tiver uma representação, que é o caso lá da incapacidade absoluta. Gente, isso aqui cai muito em prova. Por que cai muito em prova? Porque houve uma mudança recente pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou o regramento do artigo 3º e 4º do Código Civil. Essa mudança, gente, foi muito importante e muitos a desconhecem. Se você estudou o Código Civil antes de 2015, era uma coisa. Depois de 2015, mudou praticamente quase tudo, né? Mudou. A galera que era absolutamente incapaz, agora é o quê? Relativamente incapaz. Então, isso aí, sem sombra de dúvida, é uma questão na sua prova. Então, incapacidade absoluta. Quem que é absolutamente incapaz de realizar os atos da vida civil? Olha lá, somente os menores de 16 anos, sem exceção. Vamos grifar isso aqui, ó, vamos colocar bem em destaque, sem exceção. Professor, aquelas pessoas que têm deficiência mental, ébrio, pródigo, eles não são absolutamente incapazes? Não. Eles são relativamente incapazes. Essa turma, ela foi retirada de absolutamente incapaz e foi colocada como relativamente incapaz. Principalmente as pessoas com deficiência, porque nós tivemos uma convenção sobre o direito da pessoa com deficiência em 2009, né? E o Brasil foi signatário, o Brasil a ratificou com status de emenda constitucional, por força do artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, os tratados e os normas internacionais e convenções internacionais que tratam de direitos humanos, que forem incorporadas no ordenamento jurídico, depois de 2 turnos de votação, 3/5 dos respectivos votos de cada casa, ou seja, o sistema bicameral, 3/5 de votos na Câmara, Senado, nós chamamos isso de processo legislativo, que tiverem esse quórum, nós chamamos de quórum qualificado, tem status de emenda constitucional. Então, a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência no Brasil, em 2009, ela veio incorporada no Brasil com status de emenda constitucional. Professor, se tem status de emenda constitucional, equivale o quê? À própria Constituição. Equivale à própria Constituição. Aí veio lá, em 2015, depois de 6 anos do Brasil ratificar a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, fala o quê?
Ó, vamos criar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Lei 13.146 de 2015, que vem tratar principalmente o quê? Os seus direitos. Os direitos da pessoa com deficiência. E quando eu falo direito da pessoa com deficiência, eu estou trazendo agora uma inclusão social. Antes, quanto tempo, né? Nós aí, ó, segregávamos, excluíamos, separávamos as pessoas com deficiência. Lá na Grécia Antiga, lá em Esparta, aquelas pessoas que nasciam com certa deficiência eram jogadas lá naquelas serras, né, naqueles... jogado mesmo do abismo, né? Eram seres, eram como se fossem demoníacos, a pessoa com deficiência. Até na construção de Vargas, trouxe aquela ideia, né? Que deveriam, inclusive, se tornar estéreos, né? Ou seja, sem aquela reprodução. Tinha totalmente aquele ato discriminatório, a construção de Vargas. Isso, a garantia dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, inclusive, foi garantida a partir de 1988, da nossa Constituição. Então, ela está bem recente. Então, hoje, a ideia da inclusão colocou as pessoas com deficiência hoje como plenamente capazes. Hoje, a regra é essa. Se a regra, a pessoa que tem síndrome de Down, né, a pessoa que tem certa deficiência, a regra é hoje que elas são plenamente capazes, salvo situações que elas vão ser assistidas. Mudou essa ideia, porque antes eram consideradas incapazes, tinha aquela capacidade absoluta, não. Hoje eles podem, inclusive, ter as relações, contrair matrimônio, ter relações sexuais, exercer os atos da vida civil, nós iremos falar. Então, a incapacidade absoluta, gente, tirou o pessoal, né, aquelas pessoas que não têm o certo discernimento completo, e colocou somente a incapacidade absoluta os menores de 16. Então, isso aqui é uma questão de prova. Então, se eles não têm capacidade, se eles têm incapacidade absoluta, os menores de 16, como é que faz a garantia de seus direitos? Eles serão o quê? Representados ou pelos pais, né? Ou pelos pais, ou por meio do tutor, né? A gente tem o tutor, que é até aquele que o representa na ausência dos pais, até o menor de 18 anos, né? E maior de 18 anos, ou aquele que não tem o discernimento, um curador, né? Ou seja, vai ser curatelado. Então, nós temos a situação da representação, ele vai ser sujeito à representação, então, absolutamente, gente, capaz só os menores de 16. Olha lá. Então, o artigo 3º do Código Civil, lá, sobre capacidade absoluta, foi alterado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 3.146 de 2015, que entrou em vigor em 4 de janeiro de 2016. Então, olha lá, antes tinha quem? Menor de 16, enfermos, sem discernimentos, deficientes mentais, sem discernimento, impossibilidade transitória de expressão de vontade, ou seja, agora eles não são mais absolutamente capazes, eles são relativamente incapazes. Todas as pessoas, todas, menos o menor de 16, que são absolutamente incapazes. Então, a nova redação aí fala que quem tem incapacidade absoluta é somente os menores de 16. Bacana? Então, vamos ver, dentro dessa celeuma, do que nós estamos trabalhando, as capacidades, vamos ver aquele que tem, então, a capacidade relativa. Também foi alterado pela Lei 13.145, de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, vamos lá. Professor, então, quem que é o relativamente incapaz? Olha lá. Os maiores de 16 e menores de 18. Porque nós temos aí, aqui, ainda a situação do inimputável, né? Nós temos a figura do menor de 18 anos. Ele é inimputável. A ele não imputa-se crime. A ele, por exemplo, imputa-se um ato infracional, que não vai ter punibilidade, pena privativa de liberdade. Vai ter, no caso, medidas socioeducativas previstas no 112 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 80.69 de 90. Né? Então, os maiores de 16 e menores de 18. Nós temos aí a incapacidade relativa. Segundo, os ébrios habituais. Professor, quem que é essa turma? Pessoa que consome bebida alcoólica de forma imoderada, por hábito ou vício. Cuidado aí, que deve ter uma galera aí na situação, hein? Cuidado, hein? Se o cara acordar 9 horas da manhã, isso é muito sério, eu estou brincando aqui, mas isso é muito sério. O cara que acorda 9 horas da manhã e já vai beber uma cerveja e vai beber uma cachaça, uma bebida destilada, tem certa já tendência, ou já certos comportamentos de ser um ébrio habitual. Porque ele, no caso, pessoal, ele já tem um certo vício. Mas é interessante que a própria pessoa, ela não consegue identificar.
outros ali do seu meio de convívio social, pelo conhecimento, já tem ali uma certa facilidade de identificar. Se aquela pessoa, em vez de tomar um café da manhã, já começa a abrir uma cerveja, tomar um uísque, tomar uma cachaça, você pode ali tomar esse cuidado e levar essa pessoa com certo tratamento, porque é um ébrio habitual, que ele não percebe. Você começa a pessoa dar 2 dias, 3 dias sem tomar uma bebida ali, por exemplo, já começa naquela tremedeira, já começa a ficar nervoso, nós chamamos de abstinência, né? É igual a droga, mesmo, é uma droga, mas se você guardar a diferença, é uma droga lícita. Inclusive, são as drogas que mais matam no mundo hoje, né? São as drogas lícitas. O tabaco, né? E a alcoolemia. São as duas drogas que mais matam no mundo, né? Nem são as drogas ilícitas, são as drogas lícitas que mais matam no mundo. Então, ébrios habituais. E o viciado em tóxicos, né, gente? Também da mesma forma aí, né? Somente aquele vício, né? Aquela dependência psíquica, né? Biológica, né? Fisiológica, né? No caso, os efeitos psicoativos, né? A gente sabe muito bem. Agora, das drogas sintéticas e as semissintéticas, né? Então, o viciado também em tóxicos tem a incapacidade relativa. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Aí, gente, aqui entra principalmente as pessoas com deficiência lá. Enfermidade, deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil. Por exemplo, um autista, uma pessoa com deficiência mental, sensorial, né, motora. Então, no caso aqui, não pode exprimir sua vontade. Então, sim, tem certas deficiências. Mas a regra, por força do Estatuto da Pessoa com Deficiência, gente, com essa introdução agora da Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Lei 13.146, trouxe a ideia da inclusão. Essas pessoas com deficiência hoje, elas são plenamente capazes, mudou o conceito. Elas, para que vocês já iniciem o estudo, elas são capazes. Que se prove o contrário, se ela não for. Era o contrário. Ela já entrava nas relações jurídicas incapazes. Peraí, mas como que eu vou ver se essa pessoa é incapaz? Vamos dar condições para que ela demonstre se ela é capaz. Vamos inverter, vamos incluir. Nós estamos segregando, nós estamos afastando, nós estamos mitigando as pessoas com deficiência. Elas são possuidoras titulares tanto da capacidade de direitos quanto da capacidade de fato de exercer os direitos da vida civil. Né? Por exemplo, o direito matrimonial era impedido daquele exercício matrimonial, isso é um absurdo. Pessoa com deficiência tem esse direito de exercer. Né? Você vê aí pessoas com síndrome de Down que queriam exercer aquele direito matrimonial, não podia, agora pode, porque é a inclusão social. Isso é uma inclusão dos grupos vulneráveis, as pessoas que, pelas suas características, tornam seus direitos mais propensos, mais propícios de ser violados. Né? Isso é importante nós destacarmos. E isso aqui, interessante, é um dos temas de algumas publicações, inclusive, que eu fiz, né, de artigos científicos, inclusive a minha dissertação de mestrado, entra um pouco na situação das pessoas com deficiência, né, frente aos órgãos de segurança pública, a persecução criminal frente às pessoas com deficiência. Inclusive, parte aqui da minha dissertação de mestrado é essa temática, no que envolve a segurança pública, no que tange as pessoas com deficiência, porque a gente tem poucos recortes no Brasil que falam sobre isso. Eu fiz um estudo epistemológico, no Chile e na Argentina, nas polícias, né, nos carabineiros, nas gendarmerias, acerca das intervenções policiais frente às pessoas com deficiência. Nós temos pequenos recortes. Os nossos cadernos ordinários, os MTPs, eles fazem só pequenos recortes acerca de intervenções policiais frente à pessoa com deficiência. Por exemplo, como que eu faço uma abordagem, um autista, um síndrome de Down, uma pessoa com deficiência mental, sensorial, intelectual ou motora? A gente tem só pequenos recortes, só pequenas falas, né? Mas não temos um estudo técnico, científico, aquele ali. Eu estudei justamente a minha dissertação, que vou publicar um livro justamente sobre isso, sobre a intervenção dos órgãos de segurança pública, dos órgãos de persecução criminal, frente às pessoas com deficiência físico, mental, sensorial ou intelectual. Bacana? É interessante, né? Pródigos. Quem que é o pródigo, gente? É o filho pródigo, lá na Bíblia, né? Vamos lembrar do filho pródigo, aqui ele pegou toda a riqueza do pai, queria desfrutar, queria ir para a farra, para as festas, e ele foi lá, acabou toda a sua renda, gastou tudo, comeu a lavagem dos porcos, e lembrou, olha, eu tenho um pai, lá na casa dos pais, né? Inclusive tem o irmão do pai, e o pai
gasta de maneira compulsiva. Que tem. Ele tem que ser pródigo. Opa. Ô, professor, tá travando aí, você parou no pródigo aí. Parou. Voltou? Voltou. Beleza, vamos lá. Beleza. Então, gente, o pródigo é aquele, então, que ele gasta de maneira compulsiva. É aquele que gasta de maneira compulsiva, né? Ou seja, que ele gasta o dinheiro da família dele, o patrimônio do pai, da mãe, ele tem que ser controlado. Então, ele é relativamente incapaz. E aquele sujeito de assistência, né? Ou seja, aquele que tem que ser assistido, né? Aquele que não tem todas as faculdades mentais plenas, por exemplo, mas tem uma certa ali, no caso, um certo discernimento. Igual no caso dos menores de 16, 18 anos, eles serão assistidos, né? Aqui nesse caso, todos eles serão assistidos, né? Eles não serão representados, eles serão sujeitos à assistência. Então, essa turminha aqui, ó, o maior 16, o maior 18, menor 18, o maior 16, menor 18, o ébrio, o vício tóxico e aquele que causa transitório permanente não puderem exprimir sua vontade, pródigo, eles serão sujeitos o quê? À assistência. Então, aqui, gente, eles serão sujeitos à assistência. Lá no caso do absolutamente incapaz, eles serão o quê, pessoal? Eles serão representados. Vamos voltar aqui, olha lá. Eles serão o quê? Representados. Então, o absolutamente capaz, ele vai ser representado. Aqui, no caso, o relativamente capaz, ele vai ser o quê, pessoal? Ele vai ser assistido. Bacana? Ele vai ser assistido. Então, nós temos essa celeuma aí para diferenciar na hora da prova. Beleza, caminhando. Bora lá. Pode repetir, por favor, essa parte aí, professor, por gentileza? Só esse finalzinho. Beleza. Então, aqui, ó, a diferença. O relativamente capaz, ele vai ser o quê? Ele vai ser assistido. Ele vai ter assistência. Ele vai ser assistido por um terceiro. No caso aqui do absolutamente capaz, ele vai ser o quê? Representado, né? Ou seja, ele não vai exercer os atos da vida civil, ele vai ter uma representação. Ele vai ter uma representação. Quem? Os menores de 16 anos. O pessoal o relativamente incapaz, que é o pessoal relativamente capaz, eles não são representados. Eles vão participar porque nós estamos incluindo as pessoas com deficiência. Os ébrios, nós estamos incluindo eles. Eles vão participar, inclusive, eles vão assinar. Mas eles serão o quê? Assistidos por uma pessoa. Eles serão ali acompanhados por uma pessoa, né? Geralmente a pessoa da família, né? Aquelas pessoas que têm mais afinidade com aquela pessoa, tá joia? Então, o relativamente incapaz, ele vai ser assistido. O absolutamente incapaz, ele vai ser o quê, pessoal? Ele vai ser representado, tá joia? Olha lá, capacidade civil, artigo 3º, olha lá. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, quem, pessoal? Olha lá, os menores de 16 anos. Então, absolutamente capaz. Com essa alteração que nós tivemos no ordenamento jurídico, no Direito Civil 2002, seu artigo 3º, foi modificado por quem, professor? Pela Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe essa inclusão social. Ora, vem corroborando, vem convalidando aquela ideia lá da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, de 2009, onde o Brasil foi o quê? Foi signatário. Esse documento internacional de direitos humanos, ele foi incorporado no Brasil com status de emenda constitucional, que passou no quórum qualificado do artigo 5º para o 3º, né? Que foi após a emenda constitucional número 45 de 2004. Então, sempre destacar isso é importante destacar. Olha lá, no seu artigo 4º, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Então, os maiores de 16 e os menores de 18, lembrando então que são o quê? Relativamente capazes, os ébrios habituais, né? A situação da alcoolemia habitual, né? Aquele vício, e os viciados também tóxicos. Aqueles que, por transitória ou permanentemente,
não puderem exprimir sua vontade, ou seja, que as pessoas com certa deficiência mental. Nós temos aí síndrome de Down, nós temos aí autista, e nós temos essa relativização do direito da sua capacidade civil. E os pródigos é aquele que gasta, né, de maneira totalmente sem controle os bens, né? Ele está dilapidando os bens dele ou de outro, e às vezes o da própria família. Então, olha lá, resumidamente, olha que legal esse quadrinho aí, ó. A personalidade. Nós temos aí a capacidade de direito, a capacidade de exercício. Lembrando, então, que essa personalidade, a regra, por força do artigo 2º, ela é adquirida com o nascimento com vida, que está prevista na lei, a teoria natalista. Lembrando que hoje os tribunais, a Corte Máxima, Supremo Tribunal Federal, o STJ e a doutrina, têm adotado a teoria da concepção, concepcionalista ou concepcionista, aquela teoria que vai antes do nascimento com vida, ou seja, a partir da concepção, que garantia que já exerce o direito da personalidade civil, que já é possuidora, já é titular de direitos, lembrando que o exercício vai ser somente quando nascer, mas já é titular de direitos. Por exemplo, ele não vai exercer, por exemplo, direito patrimonial, direito de herança. Isso vai só ocorrer depois do nascimento com vida. Tá joia? Então, ele tem essa personalidade, a capacidade de direito e a capacidade de exercício. A capacidade de direito é inerente ao ser humano. Todo mundo tem. A regra é o que? O nascimento com vida, nasceu com vida, tem capacidade de direito. A ideia da concepção vai ser antes mesmo do nascimento com vida. E a capacidade de direito? Se a pessoa tem essa capacidade de exercer. Primeiro, nós temos aí a capacidade plena. Aquele jovem completou 18 anos, é um imputável, inclusive pode ser preso nas situações criminais. Ele tem a capacidade plena. Agora, nós temos duas incapacidades, a absoluta e a relativa. A absoluta, somente um caso, os menores de 16 anos. A professor, artigo 3º. E os relativamente incapazes, professor, artigo 4º. Está lá previsto. Quem que é o relativamente incapaz? Com essa mudança do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Lei 3.146 de 2015, que alterou o artigo 4º do Código Civil. Olha lá, os maiores de 16, os menores de 18, os ébrios habituais viciados em tóxicos, aqueles que têm causas transitórias ou permanentes, por exemplo, aquela pessoa com síndrome de Down, um autista, e o pródigo é aquele que trata, aquele que dilapida o seu patrimônio. Então, olha lá, resumidamente, direito civil, artigo 3º, absolutamente incapaz. Os menores de 16 exercem pessoalmente os atos da vida civil. Confere? E lá no seu artigo 4º, olha lá, os relativamente incapazes, maiores de 16, menores de 18, ébrios habituais ou viciados em tóxicos, causa transitória ou permanente, não puder exprimir sua vontade, e os pródigos. Então, nós temos aí, gente, finalizamos então essa parte de direito à personalidade, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos lá. Então, beleza. Olha aí, ó. Então, para resumir ainda, ó. Pessoas com deficiência são plenamente capazes. Essa é a ideia da nova lei. A nova lei 13.156 trouxe essa ideia, que pessoas com deficiência antes eram incapazes, agora são plenamente capazes. Mudou. Por quê? Por que mudou? A ideia da inclusão, gente. A ideia da inclusão social. Nós temos a inclusão aí, ó, dos grupos vulneráveis. Não são nem absolutamente, nem relativamente incapazes, ou seja, são plenamente capazes. Excepcionalmente, ela se sujeita o quê? À curatela. A deficiência ou a curatela, ela não afeta a capacidade para. Então, a pessoa com deficiência pode casar-se, construir união estável, exercer direitos sexuais e, inclusive, reprodutivos, né? Ou seja, eu estou trabalhando aqui a inclusão social. Olha aí, ó. Olha o quadrinho aqui, que difere aqui, que convalida, que corrobora com o nosso conhecimento. Olha lá. A capacidade civil plena, a capacidade de união estável, direitos sexuais e reprodutivos, direito de filhos, informações, fertilidade, né? Vedado, no caso, a esterilização, tá vendo? A esterilização compulsória. Lá na época de Getúlio Vargas, inclusive na situação lá do Estado Novo, de 1930 a 1945, a época do Estado Novo, Vargas publicou na própria legislação que deveria lá esterilizar as pessoas com deficiência. Olha que absurdo. Isso é totalmente um direito antigo, retrógrado, que exclui os direitos fundamentais da pessoa. Direito à convivência familiar, direito à guarda, tutela, curatela, adoção, adotar e ser adotado. No caso concreto, poderá ser considerado relativamente capaz, né? E no caso interno, né, logicamente, a questão tem que ser analisada, mas a regra, né, não pode. Isso aqui é questão de doutrina. Absolutamente só menor de 16 anos. Tá? Violação de direitos. É dever de todos comunicar. Juízes e tribunais devem remeter um MP ou PARCAT.
caso tenha conhecimento, da proteção, socorro, quaisquer circunstâncias, serviço de atendimento ao público, recursos humanos e tecnológicos para assegurar a igualdade, a isonomia vai além da igualdade, a equidade, que tratar os iguais de maneira igual, né? E os desiguais na medida da sua desigualdade. Nós temos aí essa igualdade, a igualdade de Aristóteles. A igualdade de Aristóteles é esta: e tratar os iguais de maneira igual, os desiguais à medida da conformidade da sua desigualdade. Então, nós temos que ter essa diferenciação para a inclusão social. Olha lá, paradas terminais acessíveis, segurança do embarque e desembarque, informações, comunicação, restituição de imposto de renda, aquela nós temos aí, aquela isenção, tramitação processual e processos de interessado parte, ou seja, mais célere, tem a preferência, ou seja, todos os direitos inerentes à pessoa com deficiência. Isso foi introduzido pela Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, corroborando com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, de 2015. Tá joia? Então, vamos lá, dando prosseguimento no estudo, vamos trabalhar agora emancipação. Emancipação. Nós vimos, gente, que a regra, a pessoa tem a capacidade plena quando ela completa lá os seus 18 anos. Ela tem a sua capacidade plena para a realização do seu garantia dos seus direitos, construir obrigações, deveres a partir dos seus 18 anos, no caso dela via de regra, né? A sua capacidade plena. E nós temos a situação da emancipação. O que é a emancipação? Olha lá. Aquisição de plena capacidade antes dos 18 anos. A pessoa se emancipa antes dos seus 18 anos, questões principalmente de direitos e deveres. Vamos ver a hipótese. Primeiro, emancipação voluntária. Olha lá, concessão dos pais, ele quis, né, partiu dele, é ato volitivo, é ato de vontade própria, né? Voluntário, concessão dos pais, pais lá liberaram, né, foram concedidos para ele, ou de um deles, né, na falta do outro, mediante um instrumento público, faz lá um documento, independentemente de homologação do juiz, judicial. Então, partiu dele. Eu quero ser emancipado, tudo bem, voluntário. Né, os pais concederam, né, tem essa prerrogativa, ou um deles, no caso, aí, um dos pais, na falta do outro, tem um instrumento público ali, né, e não precisa de homologação do Poder Judiciário. Tem a situação também judicial, ó, por sentença do juiz, né, ouvido o tutor, né, se o menor tiver 16 anos completos. Então, aqui foi provocado, né, pelo Poder Judiciário, né, no caso em tela, ouvido o tutor, às vezes a pessoa ela tem um tutor que fala em nome dela, se o menor tiver 16 anos. Lembrando que, para ser no caso judicial, para ter essa emancipação, tem que ser no mínimo o quê? 16 anos, né? No mínimo 16 anos. Pelo casamento, também, se a pessoa contrair casamento, já tem a emancipação. Pelo exercício de emprego público efetivo, também no caso aí, passando em concurso público, né? Tem já essa ação da emancipação. Igualação de grau em cursos de ensino superior. Colograu também já tem a emancipação. Bacana? Cuidado, gente, que é ensino superior. Não é ensino fundamental, não é ensino médio, não é ensino técnico. É ensino superior. Tá joia? Pelo estabelecimento civil ou comercial, desde que, em função dele, ou seja, né, dessa atividade, o menor 16, lá completo, tenha economia própria. Ou seja, ele não mais dependa dos seus. Os seus o quê? Os seus familiares, dos seus que cuidam dele, tenha economia. Professor, tá travando aí novamente. Existe um Sumiu litígio geral aí, ali, professor. segura. Voltou? Assim que voltar, me conta. Voltou. Voltou, professor. Mas volta uma tela aí. Excelente. Beleza? Voltou? Vamos lá. Faz parte. Voltou? Vamos lá. Tipos de emancipação. Tamo junto? Opa, tamo junto? Agora voltou, tá ok.
Tá ok? Voltou? Tamo junto? Sucesso? Ok. Vamos lá. Maravilha, vamos lá. Então, tipos de emancipação, voltando então no raciocínio. Voluntária é quando os pais autorizam o ato, né, lá por meio de uma escritura. Então, a pessoa ali, né, solicitou, o pai autorizou, beleza. Judicial, não houve, se judicializou a situação, gente, já levou lá, né, para o ativismo da atividade judicial, ou seja, ele levou ao Poder Judicial essa querela, essa contenda, esse litígio, né, vai levar, então, ao Poder Judiciário. Olha lá. Quando não há consenso, não é consensual entre os pais, ou quando eles não têm poder familiar, né? Olha lá, e o menor está sob tutela, então tem que levar ao Poder Judiciário. A emancipação ela é concedida por meio de uma sentença, né? De uma decisão do Poder Judiciário. E também a emancipação legal. Quando o menor, lá, menor 16 a 18 anos se encaixa em alguns atos, lá, na questão do casamento, né? Aqui colocou até o contrário, né? Menor 18, menor 16, né? Casamento, emprego público, efetivo, colação de grau e ter economia própria. Então, isso aí já é previsão na emancipação legal. Olha lá, outro quadrinho para ratificar. Tipos de emancipação. Então, legal, casamento, emprego público, colação de grau, o menor com 16 anos completos tem economia própria, voluntária concedida pelos pais, ou na falta de um deles, por um instrumento público, né? Judicial em caso de tutela, né? E sentença judicial, ou seja, vai dar pelo Poder Judiciário. Aqui só uma curiosidade, né? A emancipação permite ela viajar, casar, abrir empresa, formalizar negócios, não permite tirar CNH, frequentar boates e motéis, consumir bebida alcoólica. Nós temos aí esse regramento que traz estas particularidades. Então, lá, direito de personalidade. Nós vamos ver alguns direitos, então, que nós temos aí com a personalidade. Primeiro, são intransmissíveis. Nós não podemos ali ceder, né, transmitir os nossos direitos. A regra. Tem exceção? Tem. Olha lá. Então, primeiro, vamos na ideia da regra. Não são passíveis de cessão, ou seja, de transferência, à esfera jurídica de outro, sendo vedado, proibido, à sua disposição, por possuir caráter o quê? Essencial. Então, o direito de personalidade, gente, ele é personalíssimo. Olha lá, ele é in persona. Eu não posso dispor, não posso transmitir a minha vida para o outro, por exemplo. Lá, olha a regra. É importante saber que a titularidade do direito é que não pode ser transmitida, mas o exercício, dependendo da situação, pode, por exemplo. Lá, não se pode vender lá, um órgão, né, intransmissível, mas pode doar. Nós temos aí leis que permitem, né, a doação de órgãos, tanto em vida quanto, né, a pessoa já, quando ela falece, né, a doação de órgãos. Outro exemplo lá, direito à imagem. Também é um direito intransmissível. A regra, a minha imagem, direito à privacidade, né? Ah, mas eu posso ceder o meu direito à imagem? Sim, nós temos regras aí também que são estabelecidas de direito de imagem lá. A essência é intransmissível. Agora, uma vez que pode, ninguém pode fazer transferir juridicamente a sua forma plástica a terceiro, né? Agora, nós temos exceções. Por exemplo, aí você pode ceder o direito de imagem a outro. Por exemplo, se é um artista aí, você cede o direito de imagem para um cara televisivo, né, para um livro, para uma empresa, né, o direito à propriedade, né, que tem um lapso temporal que vai ser delimitado, né, regras do direito aí de marcas, né, então pode transmitir, mas a regra são intransmissíveis. Da mesma forma, gente, imprescritíveis, não se prescreve com o tempo, né, a ausência do exercício não acarreta a perda do direito. Ah, eu tenho o direito de comprar um carro, não vou exercício. Ah, você vai perder o direito de comprar o carro, né? Lógico que não, né? O direito não prescreve quando ele usa o tempo, né? Quando eu lembro da prescrição, eu lembro lá do artigo 5º, né? Os crimes inafiançáveis e prescritíveis, né? Racismo e ação de grupos armados, civis e militares são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. A ideia de imprescritível é aquela ideia que não se perde com o decurso do tempo. Ou seja, mesmo que a pessoa não tenha o exercício daquele direito, ele permanece ali. Se a pessoa quiser exercer ou não, ela vai exercer. Ah, eu tenho o direito de comprar, em relação jurídica, comprar um patrimônio, comprar uma casa. Ah, não vou comprar, não, você vai perder o direito. Não, né? Aquele direito fica ali. Você vai usufruir conforme a sua conveniência. Indisponibilidade, eu não posso dispor dos meus direitos, principalmente o direito do outro, né? Há questões lá do direito relacionado à vida, exemplo, direito de alimentos. Por exemplo, a mãe, né? A mãe aí para com o nascituro, né? Aquele que foi ali já concebido, né, o direito aos alimentos. Olha lá, não são passíveis de abrir mão, são indisponíveis. Todo direito indisponível é irrenunciável. Ninguém pode renunciar um direito, igual ao direito à vida, né? O direito maior bem tutelado pelo ordenamento jurídico.
Logicamente, tudo que eu falei de direito, gente, tem regra e tem exceção. Dá um direito disponível. Se você tem um bem, se você tem uma propriedade, você pode dispô-lo? Pode. Você pode alienar, você pode vender. Olha lá. O titular pode alienar o seu patrimônio por meio de um negócio o quê? Jurídico. Seja transferindo a outro ou seja renunciando a eles. Então, a regra é isso. Eu não posso dispor de certos bens axiológicos ali, né? Importantes, necessários, principalmente na garantia da dignidade da pessoa humana. Logicamente, no caráter excepcional, você pode dispor de um bem patrimonial, né? Você pode muito bem dispor de certos bens, né? Tranquilo, né? Irrenunciáveis. Da mesma forma, o direito fala que é irrenunciável, ninguém pode renunciar no bem. Por exemplo, não pode renunciar à vida, né? A gente tem a situação aí, né, do suicídio, né? A gente vê, né, alguns casos acontecendo que a pessoa, ela renuncia à própria vida, né? Não se pode pôr fim à vida, né? Não são passíveis lá de rejeições por parte do seu titular, né? Nem se pode pôr fim à vida. A regra é essa, é irrenunciável, irrenunciável. Tanto que, no caso, a pessoa tira a vida de outra, ela vai responder, porque não pode, né, renunciar, inclusive, nem a sua própria vida, nem a vida alheia. Lembrando que a sua própria vida, né, não tem a punibilidade, no caso, de ser praticado contra si, né. Absolutos. Erga omnes, oponíveis contra todos, né, o direito, a personalidade, nós temos o direito, eles são absolutos, né, cuidado também, tem a certa relativização dos direitos, né, quando eu falo de absolutos, são aqueles direitos gerais, né, quando a gente trata igual dos direitos humanos, é o direito à universalidade, essa é a ideia, né, da universalidade, direitos absolutos dessa ideia da universalidade. Vitalício para sempre, né, até mesmo após a morte lá, acompanha o sujeito à morte, mas alguns direitos lá vão após a morte, por exemplo, o direito à honra, o direito à memória, por exemplo, se vilipendiar, né, ultrajar, né, a pessoa que morreu, defamar a sua imagem, pode responder por danos morais e materiais decorrentes daquela violação. Ah, mas o decúbito do falecido, ele vai pedir isso na justiça? Né? Acho que não, né? Quem vai pedir? Vai ser os seus familiares, os ascendentes, descendentes, cônjuge, né? No caso interno. Então, características aí, ó. Nós temos os são intransmissíveis, né? As questões do direito, né? Olha lá. Irrenunciáveis, imprescritíveis, impenhoráveis, a regra, né? A regra, extrapatrimoniais, destinatários, legitimidade extraordinária. São outras questões para a gente entender em outro momento. Mas aqui é uma regra para a gente entender esses direitos. Tá joia? Gente, bacana? Vamos dar uma paradinha aí, só para a gente beber uma água, pegar um café e a gente volta para finalizar essa primeira aula. Bacana? Um grande abraço a todos e até mais.